Hello everyone! Hoje eu vou ensinar para vocês todos os tempos verbais em inglês, a estrutura das frases de acordo com cada tempo verbal. Então, se você quer aprender todos os tempos verbais de uma vez, pega um caderno e anote tudo que eu vou te falar, porque são todos e eu vou explicar para você cada um. The first one is the simple present. Eu vou dar várias dicas para vocês ao longo do vídeo, porque vai ser importante para você prender na sua memória todos os tempos. Pode até ser que você se esqueça de vez em quando o nome completo, mas se você ler a frase, ou então se você ler o termo, você vai conseguir identificar qual é e como fazer. Simple present é a nossa primeira, mais facinho também. Assim como o nome diz, é o presente simples. É aquela coisa que é de presente, mas é bem simples. Você não altera verbo, você tem ali uma estrutura bem básica, o sujeito, o verbo e a pessoa. Aqui eu coloquei o exemplo de I love him. É algo que é o agora, um sentimento meu agora, eu amo ele. Porém, eu não modifiquei nada. Então, é só I love him. Simple present. Presente simples. Agora, a próxima é o present continuous, que eu já vou começando a te dar uma dica sobre. Toda vez que você vê continuous no nome da estrutura da frase, isso significa que o verbo ele irá vir com o ing no final. Porque o ing, ele nada mais é do que um verbo continuado. Então, present continuous vai ser tipo simple present, porém com o verbo no ing. Então, they are watching the movie right now. Então, eles estão assistindo ao filme agora mesmo. They are watching. É uma ação continuada, é uma ação que está ocorrendo. É um presente, porém um presente continuado. Present continuous. A estrutura vai ser sujeito, verbo e verbo. Sujeito e verbo no ing. Então, vamos lá. Simple past. He loved her. Nada mais é do que o verbo na sua forma de particípio, que é aquela forma básica onde você coloca o D ou o ED no final. Quando a palavra for terminada em E, você só acrescenta o D. Se a palavra não tiver terminada com E, você acrescenta ED. Então, he loved her. Ele amou ela. É um passado simples, algo que aconteceu de forma simplificada. Uma coisa que eu não falei para vocês e que é outra dica. Existem os stative verbs, que são verbos de sentimentos e emoções que normalmente no inglês não usa-se no ing. Que foi, se você percebeu, no simple present eu usei I love him. Mas já no present continuous eu não coloquei I am loving him. Porque são verbos que não é muito bom você usar no ing. Na verdade, eu recomendo que você não use. Love, hate, everything that is emotional. Para você entender melhor, todo verbo que não for uma ação. Então, todo verbo que tiver ação, você coloca o ing, tá? Past continuous. Seguindo a minha lógica, você vai saber identificar o que é que precisa alterar nessa frase, qual a diferença do simple past para o past continuous. Já sabemos que é o verbo no ing, porque o verbo no ing significa ação continuada. Então, no past continuous, você vai falar uma coisa do passado, porém você vai falar como se estivesse acontecendo. He was watching a movie. Vou estar usando frases semelhantes para vocês prenderem na cabeça. Então, he was watching a movie é uma ação que ocorreu no passado, que estava ocorrendo no passado. Ela estava tendo ali uma movimentação. Então, he was watching a movie. Ele estava assistindo. Ao invés de ser, ele assistiu. Simple future. No simple future, você vai falar o futuro de uma forma simples. Então, they will travel tomorrow. Eles irão viajar amanhã. Geralmente você tem o will, que é o verbo de ir, e aí você tem o verbo principal de uma forma normal. Você não altera também. They will travel. Travel é o verbo viajar e está na sua forma normal. Aí você tem o future continuous, que é o que vai estar acontecendo. Então você vai ter will be mais o ing. Por exemplo, she will be flying to her destination at this time tomorrow. Vamos supor que duas pessoas estão conversando às 2 da tarde. Então, essa pessoa fala sobre alguém que vai viajar amanhã nesse mesmo horário. Por exemplo, Mary. Mary will be flying to her destination at this time tomorrow. Essa hora, às 2 da tarde, tomorrow. Então, é 2 p.m. tomorrow. É um future que vai ser continuous. É algo do futuro que vai estar acontecendo. Então, veja, você tem no simple future algo que vai acontecer. She will travel tomorrow. E no future continuous, você vai ter uma situação que vai estar acontecendo
no futuro. Agora vamos para os perfeitinhos, que muita gente bota na cabeça e tira rapidamente. Mas você vai aprender. Present perfect. O que é o present perfect? É como se fosse um passado vivo. É algo que de fato, é um fato presente na sua vida que até hoje, entendeu? Você vai entender no exemplo. Aqui eu coloquei o exemplo de He has loved her during his entire life. Até hoje, ele tem amado ela durante toda a sua vida. Agora eu te pergunto, é presente? É, porque ele tá amando ainda ela. Só que mexe muito com as pessoas por causa do verbo no passado. Muita gente se confunde. Mas lembrem que não é um presente simples, é um presente perfeito. Então, present perfect, no caso você tem até o nome present perfect simple, mas não é simples, é porque você depois vai ter o present perfect continuous. Então, o present perfect nada mais é do que um passado vivo, entendeu? He has loved her during his entire life. Então, até hoje, se você conseguir falar na frase que até hoje é algo que acontece, é um present perfect. A estrutura lembre que se não tem continuous, o verbo não é no ing, então a estrutura vai ser has ou have, dependendo do sujeito. No caso aqui a gente usou he, a terceira pessoa do singular, então a gente usa has. Has mais o verbo no particípio, ou seja, o verbo vai terminar em ed ou de. Present perfect continuous. Você vê que é uma linha? Então tem muitos nomes, mas você vai pegando a lógica. Present perfect continuous vai ser o present perfect, só que com o verbo no ing. Ações que iniciaram no passado e continuam até o presente ou terminaram há pouco tempo. She has been painting the new car. Você tem aí a estrutura do have, mais o verbo no present perfect, mais o gerúndio, que é o ing. Então, por exemplo, ela tava, só que até agora ela tá pintando o carro. É como se eu estivesse aqui numa situação, eu estivesse vendo uma mulher pintando o carro dela, alguém vem e me pergunta, o que ela tá fazendo? Eu falo, she has been painting the new car. Iniciou no passado, ela estava pintando e continuou pintando, ainda no presente. Pode ter acabado há pouco tempo? Pode. Pode também estar sendo agora. Então, é um presente continuado. Past Perfect Simple. O que é o Past Perfect Simple? Você pode tirar o Simple também. É só para dizer que é só o Past Perfect, ao invés do Continuous, que é onde a gente tem o ing. O Past Perfect são ações no passado antes de outras ações. Agora, para você relembrar do Past Perfect, eu preciso que você se lembre que o Past Perfect é com two situations. Então, você vai ter ações no passado antes de outras ações no passado. Para o exemplo, eu trouxe aqui essa frase. She had loved Tom before she married Bob. Temos two situations. Temos que ela amou Tom antes dela se casar com Bob. É uma ação no passado antes de outra ação no passado. Ah, mas qual a diferença do continuous? Lembre-se sempre, continuous tem verbo no ing. Aqui não tem o nome continuous, tem só o past perfect. Então, se só é past perfect, o verbo estará no DED, tá bom? Então, she had loved, esse ED, Tom before she married Bob, ok? Então, a estrutura da frase é o had plus o past participle. Vamos lá para o past perfect continuous, que é o que vai usar o verbo no ing. Ações contínuas no passado, antes de outras ações do passado. Lembre-se que past perfect envolve two situations. E a diferença é do simple e do continuous vai ser somente no verbo. She had been. Lembre-se, o been, ele é como se fosse um irmão do verbo no que vai acabar no ing. Porque ele meio que acaba também, ele acaba no en, que é meio esse movimento que dá. Então, porque, por exemplo, no past perfect simple a gente teve uma frase, uma estrutura bem seca, bem she had loved. Aqui você vai precisar, como se fosse molhar um pouquinho para você acompanhar o ing do verbo. É só uma dica para você não se esquecer. She had been studying there before getting into the college. Two situations. Ela estava estudando em um lugar, algum cursinho, alguma coisa, antes de entrar na universidade. São two situations, uma antes da outra. Qual a diferença do simple para o continuous? Que aqui a gente usa studying.
Lá no simple a gente usou loved, o verbo no particípio. E aqui a gente usou o verbo no ing, no caso no gerúndio. Ah, Letícia, mas a gente vai usar o verbo no ing nas duas situações? Não é obrigatório, na verdade, geralmente não. Eu usei aqui getting no ing porque foi necessário, porque getting foi uma abreviação para não repetir o she got, entendeu? Por exemplo, she had been studying there before she got into the college. Não soa muito natural e também é uma repetição desnecessária. Então eu juntei tudo e coloquei getting. Mas você vai usar o passado, você vai usar a estrutura do verbo que pedir. Então, o importante é que você use na segunda situação o verbo no passado, porque você está falando do passado, mas não precisa necessariamente ser com ing. I had been talking to him before I found out he was a fake person. Então, eu estava conversando com ele antes de descobrir que ele era uma pessoa falsa. Então, esse found out é o verbo find no passado, não precisa do ing. Future perfect. Ações que estarão terminadas em determinado tempo do futuro. Então, future perfect, que é o futuro perfeito, é nada mais do que um futuro que tem o fim determinado. Como qualquer outra estrutura, não tem continuous, não tem ing. I will have arrived by 5 p.m. Eu vou ter chegado cerca ali das 5 da tarde. É um futuro com a estrutura I will have mais o participle e eu tenho o tempo determinado. No caso aqui, eu vou ter chegado às 5 da tarde. É um futuro perfeito, onde eu coloquei a situação do futuro e ainda determinei um tempo para ela finalizar. E chegamos no último tempo verbal, que é o Future Perfect Continuous. Já aprendemos que o Future Perfect, a estrutura é will have, mais o verbo no particípio. Agora, como é continuous, você já aprendeu que a gente usa ing, agora a estrutura vai ser will have been, mais o verbo com ing. O been, perceba que o been, ele realmente é um suporte ali para o ing. Agora, para entender, eu falei que o Future Perfect, ele determinava quando a ação ia chegar ao fim. Não é diferente no Future Perfect Continuous. A diferença é que vai ter essa movimentação do verbo no ing. Por exemplo, você vai focar em quanto tempo aquela ação foi começada. Que aquela ação foi começada, que é uma coisa no futuro, e vai terminar em algum momento, é Future Perfect Continuous. Eu vou para os exemplos para você abrir mais a mente. He will have been loving his wife for 30 years next year. Perceba que eu estou falando que ele vai ter amado, ele vai ter ação contínua de amar a sua esposa por 30 anos, ano que vem. Então, eu tenho um futuro, que é ano que vem, essa meta vai ser atingida. Por isso que é future perfect. E é continuous porque é uma ação continuada. He will have been loving, lembre do will have been e o verbo no ing. He will have been loving his wife for 30 years. Então, essa é a situação. Next year, você precisa ter um tempo determinado no futuro para ser future perfect. Então, outro exemplo é by 2 p.m. I will have been driving for 5 hours. Então, quando bater as 2 da tarde, um tempo futuro, eu vou ter dirigido por 5 horas. Foi uma ação contínua, mas tem o tempo determinado. Então, esse é o Future Perfect Continuous. E esses foram todos os tempos verbais. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. Creio que é um assunto que você precisa anotar e revisar, mas que quando você aprende, você também não esquece. Dê um like e se inscreva no canal para receber mais ensinamentos de inglês. Até mais!